A humanidade está ficando estéril. Sim, a humanidade, a cada dia que passa, terá mais dificuldade de espíritos reencarnarem. Isso significa ter filho. A humanidade está ficando estéril. Essa é uma profecia e mudanças climáticas. Esta é uma profecia e as mudanças climáticas que foram produzidas pela própria humanidade vêm afetando o nascimento no planeta Terra. Isso é um tema muito importante. Eu acredito que você precisa saber. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como está você? Como você está? O templo espiritual Maria Santíssima, a ele foi incumbido trazer informações importantes para a prevenção. Pois, se queremos realmente ter uma vida melhor, precisamos saber do que está por vir para se preparar. Sim, se eu me preparo, eu consigo sim me precaver, eu consigo evitar males que possam atrapalhar o meu processo de melhora. Então, nosso irmão Gilberto Rissato, veja bem, nosso irmão Gilberto Rissato, canalizando as informações trazidas pelo nosso amigo Agostinho de Hipona, ele vai falar de temas temas delicados, como o nascimento das crianças. Nós fomos informados que a partir de agora já há um tempo, já estamos vivendo essa situação, reverterá. A quantidade de espírito que nasce vai ser menor do que a quantidade de espírito que desencarna, quer dizer, que sai da carne. Então haverá mais morte do que nascimento. E a dificuldade para se engravidar vai ser grande, por causa das mudanças que o ser humano vem criando no próprio alimento. Sabe, esses transgênicos? Isto vai impedindo que haja fecundação, que haja fertilidade. Isto já vem acontecendo gradativamente. E mais a soma daquelas pessoas que não querem ter comprometimento de cuidar de outro ser, isto vai somando-se, impedindo de fato. Mas como nós sabemos que não é por acaso, não existe casualidade. Existe sempre um planejamento, sabemos que estamos numa transição planetária. Então são poucos os espíritos que vão reencarnar. Estes que estão reencarnando têm a consciência de que são responsáveis por construir um futuro melhor para esse planeta. Sim, eles sabem disso. Porém, junto a estes, tem aqueles que estão na sua última oportunidade. Desencarnou, não melhorou, vai ser expurgado para outro orbe. Vai ser, sim, vomitados, como diz o Apocalipse. São mornos. Tem um trecho do Apocalipse que diz: esses mornos serão vomitados. Não são frios nem quentes. Por não ser frio nem quente, serão vomitados. Isso está acontecendo. E não somos catastrofistas. Não, senhor. Tem gente que pensa isso. Não, nós só falamos aquilo que é a realidade que muitos querem esconder. Por quê? Se você esconde a realidade, as pessoas vivem na ilusão. Mas se você traz a realidade, a pessoa vai trabalhar para impedir que esse mal se manifeste ou se propague, não é? É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos trazendo essas informações para evitar que esse mal se propague. Percebe que hoje é comum comer produtos alimentícios? E ninguém fala nada, produtos alimentícios. Por que é produtos alimentícios? Porque não é um alimento. É um produto que imita alimento. Já pensou nisso? Por que tem linguiça tipo calabresa?
tipo. Tipo linguiça. Por que tipo? É ou não é? É ou não é? Não é. É uma junção de um monte de produtos com aromatizantes, corantes, para ficar parecido, com gosto parecido, para enganar a população. Então todas essas ações vêm sim criando empecilhos para que as mulheres possam engravidar, para que haja fecundação. Muitos homens ficarão estéreis. Essa é uma informação trazida pelo nosso irmão Agostinho, a canalização de Gilberto Rissato. Então vamos fazer a prece e vamos ouvir o próprio falando conosco. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Isso vai te ajudar a se prevenir. Não tem outro caminho. Eu preciso me prevenir contra a doença. Então eu preciso saber o que me adoece. Não é isso? Eu preciso saber o que é bom e o que não é bom para mim, para que dentro deste conhecimento eu tome a decisão. Eu quero coisa boa, então é por aqui. Não, eu não quero viver dessa forma mesmo, então fique à vontade. Mas eu tenho que ter o conhecimento para tomar a decisão. É isso que esta espiritualidade que atua dentro desta casa proporciona às pessoas. Ter o conhecimento, mas não tirar dela a liberdade de decidir. Olha, você pode tomar refrigerante, ninguém vai te impedir, mas você tem que saber que o refrigerante, ele é um veneno para a sua saúde, ponto. É um veneno para a sua saúde, é preciso falar. E aí você dar à pessoa a decisão de tomar ou não. Agora dizer, não faz mal nenhum, é saboroso, é gostoso, tá tudo certo, fique à vontade. Não, tem que ser falado sim. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao Gilberto Rissato. Pedimos, Senhor, que nos esclareça cada vez mais, que a nossa mente possa enxergar aquilo que passa despercebido. Não queremos, Senhor, não queremos ficar na ilusão. Por isso, Senhor, na prece nós pedimos que nos envolva na sua paz, para que não nos falte a sabedoria e a força na resistência contra o mal, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É preciso nos fortalecer em Deus, em Cristo. É preciso criar essa força que nos dê estabilidade, principalmente no campo emocional, pois nos depararemos com tantas tragédias, com mortes coletivas, desencarne coletivo, que se não tivermos estrutura emocional, nós vamos sucumbir. Como disse um dia a espiritualidade para nós, por intermédio do Gilberto, que nós iríamos nos decepcionar com pessoas próximas e que se não tivermos a estabilidade emocional, isso pode trazer um transtorno mental. Gente, imagina, eu conheço pessoas que, devido à perda de um parente, entrou num processo de depressão muito grande, por causa do abalo emocional que passou, que afetou o racional. Então é preciso, sim, esta força ser adquirida por intermédio da conexão com Deus,
da sua fé, da sua compreensão, mas uma fé racional. Não uma fé cega, mas uma fé racional. E a fé racional, ela é alcançada quando você compreende, tem conhecimento. O conhecimento, sim, faz com que você tenha esta fé. Por isso, essa mensagem de hoje, ela é muito esclarecedora para que você não se abale diante dos fatos que estão ocorrendo. Desencarnes coletivos. E como acontece um desencarne coletivo? Uma tragédia, onde você fala, meu Deus, quantas pessoas morreram por causa disso. São espíritos que desencarnaram naquela coletividade não por acaso. Mas isso não pode abalar a sua fé. Você tem que entender o porquê. Então vamos passar a palavra a esse nosso amigo Gilberto Rissato. Preste atenção, que é muito importante e tema delicado, um tema delicadíssimo. Mas vamos lá. Saiba que 2/3 da humanidade irá passar pelas provas de fogo que a humanidade jamais viu. E esse processo perecer é um desencarne coletivo que vai acontecer, não repentinamente, mas graduados de acordo com os ambientes locais, diante das peneiradas que a humanidade já está enfrentando. Daqui para frente, veja só, as estatísticas do mundo vão começar a mudar. Vai haver mais mortes e menos nascimentos. Cada vez mais desencarnes e menos nascimentos. Muita gente vai, lutar de todos os meios e modos para querer ter filhos e não vai conseguir. Nem com a ajuda da ciência, nem com inseminação artificial, nem com através desses meios que a ciência já desenvolveu. A tendência daqui para frente é diminuir a quantidade de nascimentos no planeta Terra, e daqui a pouco a ciência estará falando sobre isso, devido a uma série de fatores. Por quê? Diante de tanto desenvolvimento e tantas mudanças genéticas que foram feitas, causaram-se prejuízos gigantescos justamente ao processo de fecundação natural e até mesmo artificial, devido ao comportamento humano e às suas escolhas, devido às mudanças genéticas científicas, para um controle mundial em que praticamente é como se a humanidade vai se tornar estéril daqui para frente. Raríssimos os casos que serão ali contabilizados de gestações naturais, com partos naturais, conforme ao natural da evolução do planeta. Nós sabemos que no mundo espiritual estão lá uma leva de espíritos que pisaram na bola durante muitas e muitas encarnações. E que diante desse processo que está acontecendo, é como se houvesse um ciclo, um encerramento de um ciclo de nascimentos aqui, para que a humanidade nessas próximas décadas possa refletir sobre as suas ações e as suas escolhas, sobre guerras, sobre doenças, sobre ganância, sobre poder, sobre essas diferenças e essas coisas, essas aberrações que foram criadas hoje em dia, que está sendo, como que um processo de castração coletiva mundial diante do que nós estamos aí observando. E com isso, aquilo que os espíritos vêm nos mostrando, dessas famílias hoje formadas sem filhos, essas famílias diferentes sem filhos, que vão começar a receber bonecos robotizados para ter uma pseudo-família desta forma, e com as justificativas de gente famosa, influente, que vai ganhar muito dinheiro para sustentar tais informações nos meios de comunicação, achando que isso é legal, achando que isso vai ser maravilhoso e que esses serizinhos não serão mais doentes, não terão trabalho algum e qualquer coisa só desligar na tomada. Como hoje já existem bonecos que são a cópia perfeita de bebês,
que ficam ali naquelas situações para aquelas pessoas que não querem ter muitas responsabilidades quanto à educação, religião, fé, trabalho, desenvolvimento, crescimento. Esse tema é digno de estudo, mas um estudo minucioso, pois tudo que for abordado aqui é seríssimo e está acontecendo em nossas barbas. Já ouviu essa expressão? Está acontecendo sobre as nossas barbas, ou então sobre o nosso nariz, e as pessoas acabam fechando os olhos, não querem ver, mas isso está acontecendo. As pessoas estão deixando de ter filhos porque não querem perder tempo em cuidar de criança, querem conquistar isso, conquistar aquilo. Isto é uma ação do mal impedindo que espíritos do bem possam reencarnar, que têm um compromisso de mudar essa humanidade. Você sabe que vários países no globo estão aprovando o aborto? Vários países. Isso é uma ação do mal para que esses espíritos caridosos, bondosos, evoluídos não venham ao plano Terra ajudar a estes que estão nessa escola da vida. Isto é muito sério, esse trecho onde ele cita esses bebês robóticos. Isto vai acontecer, parece uma coisa de ficção, não é? Parece coisa de ficção. Como assim? Mas hoje já existe sim, venda desses robôs que parecem criança. Só que uma criança que não te dá o trabalho que um bebê exige de você, que é o trabalho amoroso. Nem chamamos de trabalho, quem tem amor a uma criança sabe que não é trabalho abdicar-se da sua vida em prol de cuidar de outra vida. Não é um trabalho, mas para muitos é trabalhoso. Então não querem ter esse trabalho, estão investindo dinheiro alto para comprar robôs, para se sentir família. Olha que coisa, para sentir que tem ali um filho. Parece ficção, mas é a realidade. É a realidade. São temas delicados que precisam serem abordados, sim, para que o alerta aconteça na mente daquele que quer acordar. Aquele que quer continuar achando que isso é loucura, tá bom, pague para ver. Pague para ver. Então, meus irmãos, cuidem do seu emocional. Cuidem do seu emocional. Cuidem. Olha, eu digo isso com propriedade, pois lido todos os dias com pessoas que vêm a essa casa em busca de ajuda e, na maioria das vezes, são problemas emocionais que abalam a estrutura relacionamento familiar, a estrutura financeira, a estrutura profissional. Quantas pessoas gastam desnecessariamente por causa das emoções transtornadas? A falta de prazer, de satisfação, e acaba fazendo com que ela entre na internet e comece a comprar um monte de coisa sem necessidade e depois não tem como pagar. E quantas pessoas saem em busca de prazeres e acabam se deparando com drogas? E quantas pessoas estão se vendendo sexualmente? E tantas outras barbárias por causa do desequilíbrio emocional. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho no lar, a reunião familiar, a sua religiosidade, ir à igreja, fazer a sua oração, interagir com seus parentes, evita muitos males, mas muito mesmo, muitos e muitos mesmo. Faça a sua parte, não fique esperando o mal entrar na sua casa para fechar a porta. Feche a porta antes do ladrão entrar, para não lamentar o roubo de um filho, as drogas roubarem o seu filho de você, ou o seu trabalho, o seu emprego, ou a sua família. Não deixe o descontrole sexual tirar você do seu seio familiar. Vamos continuar com a mensagem. Preste atenção.
planeta ele precisa evoluir. Vão acontecer muitas coisas. As temperaturas vão aumentar nas épocas do ano, em alguns pontos, pelo degelo dos polos, a temperatura também vai cair violentamente. Além disso, as chuvas que virão serão como que tempestades que não vão durar ali meia hora, 40 minutos, uma hora. Vão durar dias, dias e dias. Irá provocar muitas inundações em todo o planeta. Em todo o planeta, principalmente nas regiões próximos à linha do Equador, tanto para cima quanto para baixo. As regiões da América Central, da América do Norte, América do Sul, África. O deserto vai ser inundado ali. Deserto da Líbia, o deserto ali do Saara, dos Emirados. Todos os lugares desérticos, vai haver inundação. Do mesmo jeito que da profecia que o rio Eufrates iria secar, uma tromba d'água vai fazer com que aquele rio transborde e vai provocar um estrago muito grande nas regiões aonde ele banhava e banha aquelas cidades. Vamos ter muitas revelações daquilo que estavam ali guardados sob as pirâmides egípcias, principalmente. Diante de fatos que vão ser revelados agora, fatos esses que foram lá anunciados por um jovem russo que dizia ser de Marte e trazia toda a memória de como a vida era lá. E é verdade, ele era lá de Marte, ele veio aqui para a Terra, e as palavras que ele disse a respeito da esfinge, das pirâmides, o que tem naquele subterrâneo, iria provocar a mudança completa na humanidade, na história da humanidade. Por quê? Muita mentira foi contada ao longo desses milênios. Muita mentira. Hoje, o motivo pelo qual essas revelações virão são coisas que vão chocar o mundo mediante tudo aquilo que os seres humanos acreditou ser verdade. Vai provocar um impacto muito grande nas principais religiões do mundo, diante de todas as coisas que elas ocultaram nos seus fiéis, e isso vai provocar uma grande apostasia em todos os segmentos religiosos. E com isso, o planeta Terra vai passar por um grande choque, uma grande tribulação, de cima a baixo, do céu, as piores profundezas de suas entranhas irão se abalar mediante essas revelações. O ser desencarnado, ele tem a visão que ele tem, a mesma que ele tem quando ele está encarnado. Então, eles não saberão muito e não saberão mais, e será surpresa também nas regiões ali, naquelas regiões fétidas do umbral, que passará por um processo de uma expurgação gigantesca. E isso que vai provocar também abalos sísmicos, inclusive na crosta terrestre, mesmo sendo essas situações vibracionais, situações espirituais que eles enfrentam. Meus amigos, meus irmãos, eu fico feliz em ter a oportunidade de ouvir, não para temer, mas para se precaver. Não temer, nunca temer. Sabe por quê? Porque à frente de todos os fatos, por piores que aparentem ser, está o Cristo Jesus, que é puro amor e trabalha com esse sentimento em prol daquele que realmente quer se limpar de todos os males. Então tudo o que está acontecendo é uma revelação, é a revelação do ser humano como ele o é. É uma revelação. Não está escrito claramente no Apocalipse que as máscaras cairão? Não há nada oculto que não venha a ser revelado? Então está aí essa mensagem dizendo sobre o que está embaixo ali dos subterrâneos destas pirâmides e o porquê destas pirâmides. Isso vai abalar as religiões, onde estes adébitos vão cobrar dos seus líderes: por que não falaram
Por quê? Todas estas mudanças climáticas que foram citadas já vêm acontecendo. Calor extremo, frio extremo, chuva torrenciais, chuvas rápidas, chuvas de dias, tudo já está acontecendo. As pessoas é que vivem iludindo-se cada vez mais em busca de prazeres materiais e não olha a realidade. Digo, a mensagem é para aquele que quer se precaver, não para aqueles que querem continuar na ilusão. Não, quem quer se precaver, usufrui bem destas informações, mas quem não quer, teme, acha que é catastrofista, mas não vamos deixar de falar. Como disse uma vez no Evangelho, o Pedro, diante do Sinédrio, quando ele foi proibido de falar de Cristo Jesus, ele disse: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, importa agradar a Deus, não aos homens. Então, vejo isso nas ações dos Espíritos e coloco-me como também um destes que não se cala diante da realidade. Não podemos nos calar. Percebe que o mal deseja calar o bem? O mal tem a sua ousadia e trabalha ousadamente para calar aqueles que querem o bem um dos outros. Então não podemos nos calar. Essa mensagem, ela demonstra que não podemos nos calar diante de todos esses males. Não podemos nos calar. Então haverá mudanças climáticas brutais que nunca vivenciamos. Então é preciso estar muito bem na sua fé em Deus, na sua convicção em Deus, para que não se abale, não se abale, não se abale. Grifei aqui o trecho em que ele cita um russo que se intitula Vindo de Marte. E ele diz aqui, o Espírito de Agostinho dizendo, de fato, ele veio de Marte e trouxe as suas lembranças e vai revelar coisas que chocarão toda a humanidade. Eu me sinto privilegiado de poder ouvir uma mensagem como essa, me sinto mesmo. Agradeço a esta bendita casa, a este amigo Gilberto Rissato, que corajosamente lidera esse trabalho. Obrigado, de coração, obrigado. No Livro dos Espíritos, na questão 628, a pergunta é essa, que tem a ver com o tema, tá? Por que a verdade nem sempre foi acessível a todos? Tá aí uma pergunta condizente, uma pergunta consistente e condizente com o tema. Então vamos lá, resposta. A verdade precisa ser assimilada gradualmente. É como a luz. Se fosse revelada rapidamente, nos cegaria. Então, meus irmãos, a verdade vem sendo revelada conforme o grau de entendimento da criatura humana. Então, quanto mais buscarmos conhecimento, mais nos preparamos para as verdades que estão ocultas, para não ficarmos cegos ou transtornados diante de tudo que a humanidade está passando nesse processo de transição planetária. Então, se você ouviu essa mensagem, é porque você está pronto. Se você ouviu essa mensagem, é porque os teus olhos estão preparados para enxergar esta luz. Entenda isso. Seus olhos estão preparados, sua mente está preparada. Você, como espírito, está pronto para isso. Vamos ao trecho Vibrações de Paz pelo Brasil e pelo mundo. O trabalho que nós fazemos às segundas-feiras e que nos enche de alegria é um trabalho muito especial trazido pelo irmão Bezerra de Menezes. Gilberto iniciou esse trabalho fazendo a primeira reunião e convidando para que nós nos enfileirássemos numa grande corrente de orações feita toda semana, toda segunda-feira,
vibrando pelo Brasil e vibrando pelo mundo. Nós sabemos que o mundo, infelizmente, é governado por pessoas insanas, pessoas que pensam apenas em si própria ou na ganância. Dificilmente você vê uma pessoa que está numa condição muito privilegiada pensando em ajudar os que estão mais para trás, ajudar os que estão menos favorecidos, ou aqueles que realmente precisam aprender a ter mais consciência sobre a natureza, sobre a vida, sobre a própria história, sobre os valores da alma. Então nós começamos a realizar toda segunda-feira essas vibrações para o Brasil, onde dissemos também que é um trabalho espiritual. Nós podemos, com a força do pensamento, unir pessoas do mundo inteiro numa grande corrente e fazer com que essas vibrações, essas ondas, elas se espalhem envolvendo todo o planeta Terra. Da mesma forma que a gente assiste hoje as ondas solares chegarem aqui no planeta Terra e criarem o que nós chamamos de aurora boreal, nós podemos, com essas vibrações, criar também uma energia tão forte, capaz de afastar os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, que induzem as pessoas a criarem atitudes ruins umas com as outras. Obrigado, Gilson Pimentel, obrigado por esse momento em que nos encontramos para rezar pelo Brasil e pelo mundo. Então hoje, às 18h15, você é convidado. Vamos nos unir em preces para vibrarmos no bem pela pátria, no bem pelo mundo, pelo planeta em que vivemos. Vamos fazer a nossa parte. Quando nós nos unimos para emanar vibrações de luz, vibrações de amor, vibrações de bem, ilumina o planeta em que vivemos. E a iluminação, ela é importante para evitar que as trevas dominem. Então o convite está feito. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha. O trabalho dessa casa é intenso, mas para que esse trabalho aconteça, é preciso que pessoas como você, que deseja o bem do próximo, possa somar forças. Nós pedimos a ajuda financeira para dar seguimento a esse trabalho, pois para tudo precisamos de recursos. Nós temos aqui uma campanha em andamento. Faça você a sua parte. Adquira um destes convites, não é convite, destes números para concorrer a este título, que você estará ajudando essa casa na concretização de mais uma obra em prol da humanidade. Então entra aqui no nosso site do sorteio e entra nesse sorteio. Você vai concorrer, pode ganhar um título de um clube e vai ajudar principalmente ao trabalho desta casa. Então, todos ganham com a sua ajuda. Obrigado mesmo. A casa precisa de você. Nos ajude. A gente lembra as pessoas que aderiram ao sonho de aquisição desse imóvel, que se comprometeram por 18 meses com R$60, que não esqueçam, ainda temos 6 meses adiante, 6 meses, pagando uma prestação alta. Então, não esqueçam, tá? A gente fala abertamente aqui de recursos financeiros porque temos a consciência de que para falar, para pregar, para ajudar o próximo, precisamos agregar forças. Precisamos ter recursos. Então nos ajude, tá bom? Amanhã estaremos de volta. 2 vídeos são colocados aqui, se você quer continuar estudando conosco, tá bom? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.